A morte é a única certeza da vida. Ou não. Ser ou não ser? Eis a questão do meu coração. A trama inicial nos apresenta Takeshi Kovacs, que é um mercenário que é retirado da prisão após 250 anos por Bancroft, que é um magnata que contrata os serviços do Kovacs para descobrir quem o assassinou. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar mais sobre essa excelente série, que é Carbono Alterado ou Altered Carbon, se esse é o primeiro videozinho aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o legalzinho, compartilhe ele com seus amigos, porque estou passando calor pra caramba dentro dessa roupa e vamos direto para o vídeo sem mais delongas. Essa nova série original Netflix, baseada num livro chamado Carbono Alterado, que foi lançado em 2002, se eu não estou enganado, é a junção de dois gêneros, a ficção científica com a investigação no ar. No que tange a parte no ar, a gente tem a presença do nosso protagonista, o Kovacs, como aquele investigador ríspido, meio anti-herói, com motivações dúbias, tem a presença de uma femme fatale, tem toda a questão do contexto urbano marginalizado, tem inimigos que estão presentes para impedir com que o nosso protagonista avance suas investigações, e tudo isso acaba formando essa parte que vai mover a narrativa adiante, enquanto que, no outro lado da ficção científica, a gente tem ela enveredando mais para o cyberpunk, que é um subgênero dentro da ficção científica, que aborda justamente sobre uma questão de alta tecnologia em contraste com a baixa qualidade de vida. E esses elementos, quando colocados em conjunto para contar essa história, acaba criando um universo próprio muito interessante, com uma mitologia bem rica e legal de você prestar atenção aos detalhes para você conseguir criando esse mundo, você conseguir formar o grande escopo e que acaba funcionando muito bem. Justamente porque meio que essas duas coisas acabam se casando mesmo. Isso porque eu nem cheguei a falar da principal característica dessa série, que é justamente esse elemento do Stacker, que é justamente onde você consegue armazenar sua consciência, sua alma dentro dele, e a partir disso você pode mudar de corpo se você tiver condições para tal feito. E isso acaba colocando uma linha tênue entre imortalidade, entre divindade, como que a gente lida com religião, com a nossa humanidade, com ética. E é muito interessante reparar que, tipo, o que de fato nos torna humanos? É o nosso corpo, ou é a nossa consciência, ou é a junção dessas duas coisas? Porque nessa sociedade avançada, você torna-se meio que um software, porque a sua consciência, a sua alma, ela está dentro desse stacker ou mesmo na nuvem. Então, o seu corpo não é mais tão importante assim, ele acaba se tornando uma mera casca, uma mera capa, que você pode trocar a bel prazer, desde que você tenha condição para isso. E pensando somente nesse lado, é bem interessante, porque você pode pensar, então se eu tenho uma doença, eu sou paraplégico, eu não consigo mais andar, eu posso muito bem trocar de corpo. Só que dentro do Altered Carbon, a gente vai por uma pegada muito mais realista, pessimista, que acaba nos levando para essa distopia que a gente acompanha. E aí justamente, quando ela envereda para esse lado da distopia, ela acaba abordando pontos muito interessantes, como o caso da religião, que ganha e perde força na mesma proporção. O sentido do pós-vida muda totalmente para algumas pessoas. Se você tem condição de trocar de corpo, trocar de capa ad infinitum, como que você lida com a imortalidade recém-adquirida? Como que você acaba lidando com o fato de você tornar-se quase uma divindade? E pelo outro lado, tem aquelas pessoas que ainda acreditam na salvação, acreditam em céu e acabam vendo justamente essa questão da troca de corpo, de você prolongar a sua existência, sua vida, como uma grande heresia diante de Deus. Outro ponto interessante é a desigualdade social que fica mais forte, porque quem é rico tem condições de ter várias capas, de ter a sua consciência armazenada na nuvem, então essas pessoas teoricamente nunca morrem, nunca pagam pelos seus pecados, porque elas estão sempre gerando mais riquezas, cometendo crimes e ninguém consegue julgá-las. Elas são consideradas Matusas, que é uma questão tipo Matusa, Matusalém, que é uma figura bíblica que viveu 969 anos, se eu não estou enganado, enquanto que, no outro lado, no outro âmbito da sociedade, a gente tem aquelas pessoas sem condições de terem capas, de terem que conviver com aquilo que possuem na Terra, e isso deixa elas à mercê daquela qualidade de vida em que elas não conseguem evoluir e têm que tentar viver com aquilo que tem. Todos esses elementos que eu falei compõem esse universo e são pincelados conforme a gente acompanha a história do protagonista, do Kovacs, ou então da policial Ortega, da inteligência artificial Paul, que são os personagens mais legais dentro desse contexto que eu dei pra vocês. Mas eu não acho que tudo isso que eu falei é escancarado na sua cara. Ao longo dos episódios, essas questões vão sendo apresentadas um pouquinho aprofundadas, mas muito do que você vai pegar de entendimento, de desenvolvimento, vai vir do que você viu e vai pensar e vai refletir sobre a série.
série, porque eu diria que o grande foco dela, no final das contas, acaba sendo justamente a investigação. Em termos visuais, eu acredito que essa original Netflix é a mais bonita de todas que ela já lançou até hoje, porque eu vejo o seguinte: quando você constrói um mundo futurista, você tem que convencer o espectador que esse mundo pode existir. E essa série consegue fazer isso. Por mais que ela não fuja do que a gente já viu anteriormente em outras obras, como o próprio caso do Blade Runner, ela consegue criar esse mundo de uma forma bem interessante, usando neon, usando uma chuva constante na parte da Terra, uma escuridão opressora e melancólica que funciona principalmente quando ela contrasta com a parte dos Matusas, dos ricaços que vivem acima das nuvens, num lugar todo áureo, angelical, vasto, e esse contraste é bem interessante, por mais simples que seja. Contudo, todavia, porém, não obstante, Altered Carbon não é uma série excelente. E o principal problema dela, pra mim pelo menos, está após o plot twist que nos leva aos 3 episódios finais, onde passa a ocorrer muitas resoluções fáceis e baratas, e chegou ao ponto, tipo, de faltar esse tantinho aqui pra série descambar pra algo horrivelmente tosco. Mas aí ela acaba e isso acaba não acontecendo, mas por muito pouco. Porém, isso não tira o brilho de acompanhar essa série, que ela é gostosa de assistir se você é fã desse tipo de gênero e de uma investigação mais cadenciada. Porque tem ação dentro dela, é uma ação bem estilizada, a câmera se move de uma maneira interessante, tem slow motion, mas eu diria que a ação não é o foco principal aqui. É uma série composta de 10 episódios e é a aposta certa do Netflix para criar um produto seu que consiga bater de frente com Westworld, por exemplo. Aquela série que você, puta, vai sair uma nova temporada de Altered Carbon no Netflix, eu vou lá assistir, porque essa primeira temporada, ela é um mix de várias outras coisas, elementos de outras obras que eu já assisti anteriormente. Tem um pouco de Matrix, de Blade Runner, de Ghost in the Shell, de Deus Ex, os games. Então ela junta tudo isso e o resultado acaba funcionando muito bem. E há um potencial tão grande ainda a ser explorado caso a série retorne para uma segunda temporada, que eu fico com vontade de esperar para ver para onde eles podem ir. E é isso, pessoas, vocês assistiram Altered Carbon? Quais foram os questionamentos que vocês levantaram? Vamos conversar sobre a série, eu achei a série bem maneira, eu queria conversar com mais pessoas sobre ela. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da série. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do lado pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo, por favor, porque eu usei esse jaleco todo estiloso, o vídeo todo está quente pra caramba aqui em São Paulo. Eu gostaria de que você deixasse seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam também nas redes sociais, que lá a gente conversa mais pertinho, eu troco uma ideia com vocês e eu aviso lá quando está saindo um vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.